TRE responde. Sou eleitor. Qual sua dúvida? Fala pra gente. Voto. Eleições. Cidadania. TRE responde. Olá, começa agora mais um TRE Responde. Vem com a gente que por aqui você tira todas as suas dúvidas sobre o processo eleitoral. Eu sou Paula Bittencourt e o assunto em debate hoje é o trabalho da Justiça Eleitoral. É isso aí, a Justiça Eleitoral integra o Judiciário brasileiro e desempenha a função de garantir a cidadania, a democracia, a soberania popular por meio do voto. Além de ter competência para julgar questões eleitorais, a instituição também é responsável pela organização e realização das eleições e pela elaboração de normas referentes ao processo eleitoral. Viu só? Quem é que dizia mesmo que a Justiça Eleitoral só funciona em ano eleitoral? Por aqui, o trabalho é constante. Bom, mas vamos então às perguntas de hoje, não é mesmo? A primeira dúvida que queremos esclarecer sobre o trabalho da Justiça Eleitoral é a do jogador de futebol Lucas Bezerra, de 18 anos. Oi, Lucas! Que tipo de processo a Justiça Eleitoral julga? Porque eu vejo o Tribunal de Justiça julgando os casos de alguns políticos e não entendo. Para responder a esta pergunta, convidamos o juiz-membro da Corte Eleitoral, Dr. Rubem Ribeiro. Doutor, obrigada pela sua participação aqui com a gente. É com você. Então, Lucas, é muito boa essa indagação sua, esse questionamento em relação à sua dúvida. Vejamos, a Justiça Eleitoral, ela julga ações relacionadas diretamente com as eleições. Então é muito importante para entender qual a diferença daquelas que são julgadas pelos tribunais regionais eleitorais, daquelas que são julgadas pelos tribunais de justiça, que as ações relacionadas com as eleições, normalmente elas versam sobre registro de candidatos, impugnações de mandato, crimes eleitorais, prestações de contas de partidos políticos e de candidatos. Quanto ao julgamento dos ocupantes dos cargos eletivos, que são os políticos a que você se refere na sua pergunta, sua dúvida é muito comum, pois este político pode sim ser julgado pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Eleitoral, conforme a matéria que esteja em julgamento naquele processo. Se o julgamento se refere-se à atuação da atividade político-partidária do ocupante do cargo eletivo, o julgamento se dará sim perante o Tribunal Regional Eleitoral. Mas, se o julgamento se referir à atividade do cargo, ou seja, àquela atividade que o político exerce no dia a dia dele, na atividade funcional dele, o julgamento será pela Justiça Comum, se não se tratar de crime eleitoral essa ação do político. Ou não se tratar de uma ação que busque a cassação do mandato do ocupante dessa função pública. Portanto, para facilitar a distinção entre o que deve ser julgado pela Justiça Eleitoral e o que deve ser julgado pela Justiça Comum, o que se deve observar é o objeto da ação. Se a mesma versar sobre registro de candidatura, voto, validade de candidatura, crime eleitoral, prestação de contas de gasto de campanha, o político será julgado pela Justiça Eleitoral. Se o objeto for a administração da coisa pública, a própria atividade do cargo do político, ou seja, o modo como ele administra uma cidade ou um estado, ou como exerce uma atividade parlamentar, o julgamento será do Tribunal de Justiça. Obrigada, doutor. A próxima pergunta é da jovem aprendiz Ludmila Carneiro, de 17 anos. Diga aí, Ludmila. Como são separados os processos em primeira e segunda instância? Muito bem, Ludmila. Sua dúvida realmente é algo comum, né? E que sempre leva àquela confusão entre primeira e segunda instância, o que é um julgamento de primeira, o que é um julgamento de segunda, em que momento se dá porque às vezes determinado julgamento já inicia naquele tribunal que para a gente é o tribunal de segunda instância, né? Primeiramente, é importante dizer que a separação se dá pela origem. Como que ela se dá pela origem? Comumente se separa a primeira instância como juiz eleitoral e a segunda instância como Tribunal Regional Eleitoral. Então, se o processo é julgado pelo juiz eleitoral, primeira instância, havendo recurso, ou seja, o pedido de um segundo julgamento, este será julgado novamente em segunda instância, ou seja, pelos juízes do Tribunal Regional Eleitoral. Mas é preciso saber também
que determinados processos já se iniciam no Tribunal Regional Eleitoral, não passando, portanto, pelo juiz eleitoral lá da cidade, não é? Do interior do estado, ou mesmo pelo juiz eleitoral da capital, não é? Havendo, neste caso, o primeiro julgamento. E a instância recursal, ou seja, a segunda instância nesse tipo de julgamento que já se inicia no Tribunal Regional Eleitoral, se dará no julgamento do recurso pelo Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento ele inicia-se no Tribunal Regional Eleitoral e não na zona eleitoral, como a gente denomina, né, na estrutura do Poder Judiciário Eleitoral, quando se trata das eleições estaduais, por exemplo. Ou seja, para os cargos de governador, senador, deputados federais e deputados estaduais, todas as ações que versarem sobre o processo das eleições desses cargos vão se iniciar no TRE, não é? Então, a primeira instância dessas ações, na verdade, será o Tribunal Regional Eleitoral e não o juiz eleitoral. E também pode iniciar no TRE determinadas ações penais eleitorais quando há prerrogativa de foro. O que é a prerrogativa de foro? É um resguardo que a Constituição dá ao determinado ocupante de cargo público para que ele seja julgado por um número maior de juízes, ou seja, por juízes que integram uma corte de um tribunal, não diretamente por um único juiz, quando essa ação penal eleitoral versar sobre um crime eleitoral que esteja relacionado à atividade daquele mandato que o político está ocupando. Ou seja, para que haja a prerrogativa de foro, conforme o entendimento mais atual do Supremo Tribunal Federal, é que o crime eleitoral que esteja sendo objeto de investigação naquela ação penal eleitoral, ele esteja relacionado à atividade funcional do político, né? Ou seja, uma atividade eleitoral relacionada ao mandato que ele ocupa e ao mandato atual, ou seja, que não seja relacionado ao mandato passado também não, porque o Supremo já decidiu que se for relacionado ao mandato que já terminou no passado, essa prerrogativa desaparece e ele vai, nessa hipótese, ser julgado pelo um juiz eleitoral e não por uma corte de um número maior de juízes, como é um TRE. Então, nesse caso, o julgamento ele se dá em segunda ou primeira instância, conforme seja a origem da ação. Poderá ser por prerrogativa de foro, no caso das ações penais eleitorais, como nas hipóteses que eu citei, ou então em razão do tipo de ação pela natureza da eleição, não é? Se for uma eleição estadual, esses processos necessariamente irão iniciar no TRE. Se forem eleições municipais, iniciarão no juízo eleitoral e depois haverá recurso para a segunda instância, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui com a gente. E chegou agora a hora do recadinho do Vitrola do Eleitoral. Se liga! Você já ouviu falar do processo judicial eletrônico? Não? Fica aí que eu te explico. Elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, o PJE é um software que permite a prática de atos processuais eleitorais de forma 100% eletrônica, assim como também permite o acompanhamento dos processos online, a qualquer hora e de qualquer lugar. Basta ter acesso à internet. E o mais bacana é que o PJE promove mais rapidez, agilidade e transparência na tramitação dos processos eleitorais. Além de toda essa eficiência, não podemos deixar de ressaltar a economia de papel. O sistema é totalmente sustentável. Que bacana, né, Vitrola? Pessoal, obrigada pela sua companhia e até semana que vem. E não deixe de participar do TRE Responde. Mande sua pergunta pra gente em áudio via WhatsApp. O nosso número é o 63 99226 5327. TRE Responde, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.